Bem-vindo aos relatos assustadores. Primeiro relato: terror oculto. Há cerca de 8 anos, vivi uma experiência macabra que, desde então, tem afetado profundamente minha confiança nos lugares em que moro. Essa história começou quando consegui uma bolsa de estudos em uma cidade distante, e meus pais concordaram em ajudar com o aluguel enquanto eu procurava um estágio naquela região. O local que encontrei era peculiar. Uma casa pequena, construída de forma um tanto estranha, como se o proprietário tivesse dividido um andar em dois. No entanto, era uma opção acessível para o meu orçamento limitado, e eu me mudei para lá. O dono da casa parecia ser um cara simpático. Ele me mostrou o lugar, explicou alguns detalhes sobre a construção peculiar, e tudo parecia normal, exceto por um aspecto perturbador. Um forte cheiro de esgoto que permeava toda a casa. Era algo difícil de ignorar, e eu não conseguia identificar a fonte exata desse odor desagradável. Quando questionei o dono sobre o problema, ele tranquilizou-me, afirmando que não havia nenhum problema sério com o esgoto na propriedade, e que o odor era comum naquela região. Mesmo achando estranho, pois não havia notado esse cheiro em outros lugares próximos, decidi aceitar a explicação dele. Afinal, era um lugar temporário, até conseguir condições para pagar um lugar melhor. Cheguei a comprar diversos aromatizadores de ambiente, mas nada dava jeito. Passados cerca de 2 meses naquela casa, percebi manchas de mofo começando a se manifestar no banheiro. Preocupado com a situação, decidi entrar em contato com o proprietário para solicitar uma verificação ou, se necessário, autorização para chamar um profissional, com a expectativa de ser reembolsado. A surpresa veio com a reação do dono. O homem, anteriormente amigável, agora se mostrava enfurecido ao telefone. Ele recusou qualquer intervenção, insistindo que eu não me intrometesse nos assuntos da casa, e desligou a ligação na minha cara. Aquela resposta inicialmente me assustou, levando-me a pensar sobre a possibilidade de deixar o assunto de lado. Mas, com o passar dos dias, as manchas de mofo aumentavam, e a preocupação com o perigo do problema crescia. Diante da necessidade, decidi contatar um profissional por conta própria, evitando a ira do proprietário. Um pedreiro foi chamado, e ele suspeitou de um vazamento nos encanamentos, o que demandaria a abertura da parede para uma análise mais aprofundada. Optei por não informar o dono, ciente de sua reação anterior. O pedreiro começou a quebrar as paredes, contudo, algo terrível foi descoberto. O cheiro que inicialmente pensávamos ser proveniente de um problema nos canos revelou-se algo muito mais sombrio. Ao atingir a parede com uma martelada, o pedreiro percebeu que ela não era totalmente sólida. Ao continuar a inspeção, parte da parede desmoronou, revelando um espaço oculto. E, dentro desse espaço, tinha um corpo em avançado estado de decomposição. Era dali que saía aquele cheiro horrível que tomava a casa. O impacto da descoberta tomou conta de mim, mergulhando-me em choque e pânico diante da terrível revelação. Sem hesitar, o pedreiro agiu rapidamente, acionando imediatamente a polícia, que chegou prontamente ao local. As autoridades, ao iniciarem a investigação, depararam-se com um desafio considerável. O corpo estava em um estado avançado de deterioração, tornando a identificação da vítima uma tarefa extremamente difícil. Até onde meu conhecimento alcança, o dono da casa encontrava-se foragido. Os esforços da polícia para contatá-lo foram em vão. No primeiro contato com a polícia, o homem fugiu, deixando para trás uma residência que escondia segredos macabros e um mistério perturbador ainda não resolvido. Segundo relato: segredos nas paredes. Meu relato começa em um momento ruim de minha vida, que ficou cada vez pior. Em um corte da empresa, acabei ficando desempregado, e não vi alternativa a não ser me mudar para um lugar mais barato, até eu conseguir me recolocar no trabalho. Decidi mudar-me para aquela casa isolada no interior, mas logo percebi que algo estava errado. Desde a primeira noite,
Ouvia barulhos inexplicáveis que pareciam emanar das próprias paredes. Eu ouvia vozes nos corredores vazios, e uma sensação constante de observação me assombrava, como se olhos invisíveis me vigiassem a cada movimento. No início pensei que eram ecos das casas, não sei, talvez alguma entrada de ar nos canos. Mas à medida que as noites avançavam, eu ficava cada vez mais pensativo. Eu tinha certeza de que haviam passos abafados que ecoavam nos corredores, sempre nas minhas costas, como se alguma presença invisível me observasse e me seguisse pelos cantos. Numa noite tranquila, enquanto dormia, experimentei a sensação vívida de um pesadelo que se desenrolava de maneira extraordinariamente real. Naquele sonho perturbador, acordei abruptamente no meio da noite e testemunhei um vulto fugindo de dentro do meu quarto em direção ao corredor. Continuei ouvindo o som de passos apressados e algo batendo ecoou no ambiente. Movido pela intriga, levantei-me para investigar. Ao chegar à porta, percebi que um quadro no final do corredor balançava de forma incomum. Uma questão intrigante surgiu em minha mente: como isso era possível, considerando que não havia nenhuma entrada de ar naquele corredor? Aproximando-me do quadro, um odor doce invadiu meus sentidos, fazendo-me sentir tonto. Antes que eu pudesse compreender o que estava acontecendo, acabei adormecendo ali mesmo. Ao despertar pela manhã, estava normalmente em minha cama, mas com uma forte dor de cabeça, e já passava do meio-dia. Como eu havia dormido tanto assim? Refletindo sobre a experiência, questionei se seria apenas um pesadelo ou algo mais. Decidi investigar o quadro. Para minha surpresa, ao remover o quadro, deparei-me com uma revelação intrigante. O que antes parecia ser apenas um quadro velho pendurado na parede revelou-se uma porta secreta, abrindo caminho para uma passagem escura e desconhecida. Decidi explorar aquela entrada intrigante, e, para minha surpresa, deparei-me com um cômodo secreto contendo uma rede de passagens estreitas que se conectavam a todos os cantos da casa. A descoberta me deixou em choque, questionando se alguém poderia estar utilizando esses caminhos secretos. Mas, enquanto eu examinava o lugar, fui surpreendido por uma batida. Ao me virar, deparei-me com um homem correndo na minha direção. Iniciamos uma briga frenética naquele compartimento estreito e sujo. Por sorte, durante a luta, fui empurrado sobre um pequeno criado mudo, que se quebrou, revelando um tipo de spray. Sem compreender totalmente sua finalidade, agarrei aquela pequena luz de esperança e o espirrei na direção do agressor. Um aroma familiar, o mesmo do pesadelo, invadiu o ar, e imediatamente prendi minha respiração. O homem acabou desmaiando. Usei a minha camisa para amarrá-lo e, rapidamente, deixei o local para chamar a polícia. Quando as autoridades chegaram, entretanto, o homem havia conseguido fugir. Atormentado pela possibilidade de que ele pudesse retornar, acabei me mudando para outra cidade. De certa forma, até valeu a pena, pois encontrei um emprego uma semana após chegar na nova cidade. Luto todos os dias para manter uma normalidade na minha vida, mas ainda tenho pesadelos com aquele homem, não sei que tipo de loucuras ele fazia naquele lugar, e para que finalidade ele dava para aqueles corredores e entradas secretas. Terceiro relato: terror na estrada. Eu estava no meio de uma mudança, transportando os móveis de uma família que decidirá mudar-se de uma cidade para outra. A estrada se estendia à minha frente, deserta e silenciosa, quando, de repente, um dos pneus do caminhão estourou com violência, fazendo o veículo sacudir. Levei um tremendo susto, e desci do caminhão para ver o que poderia fazer. Naquelas condições não havia muita alternativa. Peguei meu celular para ligar para a assistência e alguém vir para me ajudar. Mas, assim que peguei o celular, uma sensação de inquietação tomou conta de mim. Uma olhada rápida ao redor revelou que um grupo de 3 pessoas havia se aproximado, cercando-me. Enquanto o grupo se aproximava, um dos indivíduos avançou em minha direção. Aquele homem, com uma arma em punho,
arrancou o celular de minhas mãos, e o terror se instalou rapidamente em meu peito. Percebi, com desamparo, que não havia nada que eu pudesse fazer contra aqueles homens armados, e na solidão daquela estrada deserta, a esperança de ajuda parecia um luxo distante. Dentro do caminhão, estavam todos os pertences de uma família, agora sob a ameaça iminente desses intrusos. O grupo revelou uma eficiência impressionante para esse tipo de golpe. Um dos indivíduos, munido de um alicate de corte, agiu rapidamente e rompeu o cadeado na porta traseira do caminhão. Enquanto o primeiro homem mantinha a arma apontada para mim, outros dois escalaram a parte traseira do caminhão para avaliar os itens armazenados. A operação era tão coordenada que revelava uma experiência prévia nesse tipo de atividade criminosa. Com destreza, começaram a descarregar os itens considerados mais valiosos e, colocando à beira do asfalto. De repente, um som de um carro se fez presente na estrada. A expectativa de ajuda cresceu em meu peito, mas a chegada de uma van toda branca, com vidros escuros, trouxe consigo um novo nível de apreensão. Os dois homens, agora em posse dos itens valiosos, apressaram-se a transferir os itens para a misteriosa van. No horizonte, uma surpresa inesperada se desenhou, sem sirenes antecipando sua chegada. 2 carros de polícia, silenciosos como sombras na noite, emergiram em alta velocidade. Seu avanço era decidido, cercando-nos de maneira imponente. Um dos veículos, habilmente manobrando, bloqueou estrategicamente a saída da van, enquanto o segundo estacionou com precisão diante de nós. Os policiais saíram dos carros com uma autoridade incontestável. A ordem brusca ecoou na noite silenciosa. Deitem na grama. O susto percorreu meu corpo, e o medo pela minha segurança instigou uma reação impulsiva. Sem pensar, corri na direção dos policiais, em busca de refúgio na presença da lei. Os 2 homens, carregando ainda uma TV para a van, renderam-se ao comando, deitando-se no gramado. Os policiais, como predadores cercando sua presa, fecharam o cerco ao redor do motorista da van, cuja expressão revelava a tensão crescente diante do desfecho iminente. A atmosfera carregada de suspense se intensificava, cada movimento sendo cuidadosamente observado pelas luzes das viaturas. A cena, agora iluminada pela presença policial, transformava-se em um teatro de ação. No entanto, o homem que apontava a arma para mim, demonstrando desespero, gritou chamando-os de covardes, declarando que ninguém o deteria, e fugiu na direção da vegetação na beira da estrada, desaparecendo entre as árvores. Ainda incrédulo diante dos eventos, respondi às perguntas do policial, assegurando que estava bem. Ele explicou que a quadrilha era alvo de uma busca policial prolongada e que, finalmente, haviam conseguido capturar os criminosos em flagrante. Os policiais revelaram que a quadrilha usava uma fita de couro com pregos para furar os pneus dos carros e atacar os motoristas assim que parassem. Diante dos frequentes relatos de assaltos naquela via, as autoridades haviam instalado câmeras de monitoramento, e a ação da quadrilha naquele momento foi flagrada em tempo real. Obrigado por assistir. Contamos com seu apoio. Se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.